Bebam água. Hoje eu vou mostrar algumas Bíblias minhas, de tradução dinâmica até a mais formal, falar um pouquinho delas, se eu gosto ou se não, quais eu mais uso a tradução. A primeira eu me apaixonei logo quando eu comecei a lê-la. É uma Bíblia, uma tradução muito dinâmica, mas com um bom vocabulário, que foi traduzida pelo teólogo Eugene Peterson, que é a Mensagem. Consultor exegético dessa tradução foi Louis Saião. E em cada tradução é muito dinâmica, é interpretada, quase um comentário. Mas tem passagens que não tem como ser. Tipo, a parede é preta. Não tem como dizer outra coisa. Vai traduzir como parede preta, mas se como o Eclesiastes 3:11, se vocês olharem não mais formal, na NVI, e olhar nela, você vai ver uma diferença muito gritante, interpretada. Não vou entrar aqui para não ocupar tempo de vídeo. Agora, NTLH é essa tradução para devocional, porque não usa a mensagem. Porque a mensagem é por bloco, não por capítulo, não por versículo. Então, às vezes, eu quero ler um versículo anterior, mas parar é mais fácil de comparar a tradução. Já a mensagem, não. Eu faço numa devoção a comparação de tradução com uma outra tradução que eu vou mostrar mais pra frente do vídeo. Não gosto dela, mas uso para devocional pelo nível e praticidade dela. A top 3 traduções que eu gosto é a NVT. Eu tenho 3 dela, é para ter 4. A primeira NVT que eu tive, eu doei. Ela... Eu tenho... É uma tradução que eu amo, apaixonado, eu li de capa a capa. Já. É uma tradução excelente da Bíblia. É uma tradução que eu recomendo para novo convertido, recomendo para devocional, recomendo sempre. Essas são as mais dinâmicas. São total 10 Bíblias que estão aqui, 10 traduções. Agora, para as intermediárias, assim, da mais dinâmica até a mais formal. A mais dinâmica é a NVI, a Vetero NVI, que eu chamo carinhosamente a Vetero NVI. Essa é a Thomas Nelson, Bíblia de Estudo. A NVI, a Vetero NVI, eu tenho as três Bíblias que tem essa tradução, a NVI original, Thomas Nelson, MacArthur e da Nova Reforma. Então, eu recorro a essas Bíblias de Estudo e recorro à tradução. E era a Bíblia que eu mais amava, tudo, até ser tirada de linha, é difícil de achar.
E eu não, como tem NA e NBT, eu acabei descartando ela porque eu tendo algo mais dinâmico ou menos dinâmico. Então, menos dinâmico. Mas questão do estudo, se fosse eu que hoje com a NBA 2023, que é próxima, que é menos, um pouco mais formal, que é NBA revisada, que é menos formal que a Veteran NBA, eu acho que veio hoje para mim. Primeira vista, eu vou fazer um review dessa tradução quando eu estudar mais. Ela é um pouco mais literal. Gostei. Uma crítica eu entendo, mas questão de ter colocado alguns versículos no rodapé é meio para leitura pública, no contexto brasileiro, né, eu não acho tão bem visto de manter a cultura. Mas para quem estuda e compara traduções e não tem acesso às línguas originais, eu não faço questão de aprender. Seria bom? Seria. Mas não é algo tão. Tem outras coisas com o tempo e tempo que é ocupar o meu HD com outras coisas. Essa questão de estudo devocional, eu pretendo usar a NVI revisado. Primeira vista é interessante para mim, que eu tinha acesso no aplicativo no celular. É uma tradução que eu gostei. Assim, de primeira vista, não morri de amor como o da NVI tradicional, não como NVT, não como NA. Agora, para NA, das Almeidas, é a que eu mais gosto. Das que eu não tenho acesso à edição contemporânea. Eu já li a Almeida do século XXI. Eu não gosto da Almeida do século XXI por conta de algumas escolhas de tradução. Comparando com outras traduções, então, pô, a NVI é mais dinâmica, mas não traduziu tão dinâmica assim em alguns trechos. E ela é mais literal do que a NVI. Até a impressão que eu tenho é um pouco mais literal em certos lugares que a NVI revisado. Essa aqui é a minha primeira, como podem ver, é a minha primeira Almeida atualizada, nova Almeida atualizada. E é a Almeida que eu mais gosto. E a tradução que eu menos gosto, assim tirando a NTLH, é a Almeida atualizada, representada pela Bíblia da Reforma. Eu tenho acesso agora com a Almeida Corrigida Fiel, a nova Almeida, a Almeida Revista Atualizada, tem um português mais culto. E não é tão formal a tradução. É um português culto, mas não. E mais uma tradução dinâmica. Usa palavras como parricida, matricida, que é assassino de pai, assassino de mãe. E outras palavras. E palavras lidas pouco. Tem expressão em português como amar, bomejar, amarela, amoela. Então, sou engraçado, palavras
que não ajudam. Gardos e abrolhos, espinhos e cardos, espinhos e ervas daninhas e outras traduções. Então, nunca gostei muito da atualizada. Nunca gostei tanto de traduções mais formais, de tradução mais formais. Mas isso mudou quando eu estudei, comecei a estudar traduções bíblicas, tudo. Agora são as mais formais. Vou mostrar duas aqui. King James 1611 e King James Clássica, da BB Books e da Magnus. Deixa assim. Essas bíblias são bastante formais, fáceis de entender. Tem baseado na tradução do King James, autorizada em inglês. A oficial do Museu da Bíblia King James nos Estados Unidos considera oficial a 1611. Mas que eu pude comparar, essa expressa melhor a King James King James anglosófona melhor essa do que essa, mas essa representa melhor King James anglosófona do que essa. Então, recomendo as duas. Estou ganhando nada com isso. Se algum editor quiser me patrocinar Bíblia de Estudo, alguma coisa, eu adoraria. Mas é a Bíblia mais essa eu uso para ter funcional, a King James Clássica, junto com a NTLH. Faz tudo a 1611. E é isso. Aqui a Almeida Corrigida Fiel. Eu venho comparando, lendo. É interessante. Questão fiel aos textos originais. É algo que se preocupa. Então, usa o português rebuscado, mas fácil de entender comparado com o Almeida atualizado, que é mais dinâmico. Isso é interessante se levar em conta. Então, eu tenho que também falar sobre ela, estudar melhor ela. E recomendo quem quer ter Bíblias, duas, três traduções tá bom, e uma Bíblia de estudo. A Bíblia de estudo eu recomendo pesquisar para ver qual melhor se encaixa com você. E eu hoje para estudo eu uso a NVT, NA e a King James 1611, devocional de King James Clássica e NTLH. E eu vou incluir a NVI revisada. Então o vídeo já ficou longo. Tchau, tchau.